Olá, eu tenho o prazer de, nesse momento, receber para um bate-papo, uma conversa, uma pessoa maravilhosa, a que eu tenho o prazer de chamar de amiga, professora Tatiana das Mercês. Obrigada, professora Tatiana, por ter aceito esse convite. Obrigada por estar aqui nesse momento falando sobre a realidade do trabalho docente nesse momento e principalmente do trabalho docente do profissional e do professor de língua portuguesa na rede estadual e na rede pública de ensino. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Jaqueline, pelo convite e estou muito feliz em poder compartilhar um pouco aqui da minha experiência com vocês. Para a gente iniciar esse momento, esse bate-papo com a professora Tatiana, se ela pudesse falar um pouco para nós como que é o trabalho docente no ensino médio, e aí voltado realmente para o ensino médio em escola pública, que é a nossa realidade, né, e do professor de língua portuguesa dentro desse contexto da rede estadual, da escola pública de ensino médio. Já que quando a gente fala de ensino médio, a gente precisa também trazer à memória as mudanças, né, que estão ocorrendo nessa etapa de ensino. Então, antes de falar propriamente da minha percepção sobre o trabalho docente enquanto professora de língua portuguesa no ensino médio, eu quero trazer, né, a gente a refletir como o ensino médio tem sofrido mudanças ao longo dos anos, e o ensino de língua portuguesa também é impactado por essas mudanças, né? Muitas dessas mudanças, no que se refere ao ensino de língua portuguesa, são até positivas, tá? No que se refere ao conceito de linguagem abordado nos currículos, o conceito de texto, dos estudos literários, análises linguísticas, né, que são postas aí no currículo. Então, assim, se a gente for olhar alguns professores da academia falando, principalmente da área da linguística, a gente vai ver alguns avanços, tá? No PCN para o ensino de língua portuguesa. Mas, se a gente for fazer uma análise, assim, por exemplo, de quando você era aluna, né? E quem está fazendo a graduação agora for perceber, né, como que os professores nos orientam, ou quais são as discussões no âmbito da graduação. E agora, na sala de aula, a gente vai ver como que é uma mudança muito grande, né? Eu até me coloco como exemplo, quando eu era aluno do ensino médio, lá em 2000, eu lembro que eu tinha uns ensinamentos muito pragmáticos da língua portuguesa, de classificação de palavras, do estudo mais sistematizado da sintaxe, e aquela decoreba, sabe? Não sei se você também foi assim, Jaque. Classifica o substantivo, retira o adjetivo da frase, e era aquelas frases soltas, né? Nossa, nem me fale. E aí, Objeto direto, identifica o isso. objeto E direto, bem assim, objeto indireto da decorebado, né? frase. De memória mesmo. E na graduação de língua portuguesa, a gente já chega com as matérias desconstruindo isso, sabe? Mostrando que a gente precisa ensinar a gramática não porque ela é a mais importante do certo falar e escrever, mas a gramática ela é aprendida na sala de aula, ela é ensinada na sala de aula como uma das formas de se expressar. Existem outras formas, né? E a gramática ela tem um privilégio, um prestígio na sociedade, mas ela não é a única. E sempre estudar a gramática não pela gramática, mas estudar ela no seu uso social. Então, a inserção do texto, da análise linguística, do texto literário, dos A gêneros partir do textuais. contexto da realidade, Isso. realmente. Isso aí. Então, assim, na graduação, lá em 2010, 2014, que foi a época que eu fiz, eu fui aprendendo que essas metodologias pragmáticas tradicionais limitam em muitos aspectos o desenvolvimento linguístico e a formação humana dos estudantes, né? E, e aí, como eu falei, né, a gente aprende na graduação que a escola ensina língua culta
apenas como mais uma possibilidade de uso, né? E considera as outras formas de comunicação e expressão. Né? A graduação ela nos ajuda a refletir, né? A problematizar e a entender que o ensino de língua portuguesa é muito mais do que decorar regras, né? Do que ensinar aquela gramática bem normativa, do falar bem, perfeitamente, né? O ensino ele deve permitir uma compreensão ampla sobre o uso da língua, né? E a gente, enquanto professor de língua portuguesa, precisa estar comprometido com a formação de leitores, né? Autores críticos, que são capazes de se posicionar e se manifestar através da linguagem, né? Isso na graduação, essas problematizações, elas existem, são muito importantes para a nossa atuação, a nossa prática docente. Mas, assim, quando a gente chega na prática docente, né, na sala de aula, tem as formações continuadas, né? Porque o fato de sair da graduação não quer dizer que estamos prontos, né? Não precisamos mais estudar. Muito pelo contrário, né, Jaque? Depois que sai da graduação, a gente precisa estar em continuidade nos estudos, né? Verdade. E hoje, enquanto professora e na minha graduação continuada, eu tenho me deparado com algumas metodologias, com algumas propostas pedagógicas bem diferentes ou que eu não tinha visto na graduação, que é aquelas metodologias ativas, aprendizagem desenvolvida por projetos, o ensino híbrido, que agora na pandemia, né, a gente viu assim os problemas que são o ensino remoto, mas também as necessidades, né? E também tem a questão das pedagogias das competências, enfim, são tantas metodologias que a gente fica até um pouco assim, né, bem balançado. E aí eu enfatizo a importância da gente ter um referencial teórico bem consolidado, né? Porque a nossa prática ela vai perpassar por isso, tá? E o que eu quero dizer assim, é que o mundo é dinâmico, né? O mundo da educação, então, as políticas são dinâmicas. Essas mudanças, elas são culturais, são históricas, né, Jaque? A Jaque da aula aí, ela enfatiza bastante o contexto histórico e social, as mudanças, como isso impacta, né, no social e nas escolas. E a gente, né, nós professores também são impactados por essa mudança, né? Estamos em todo momento aprendendo. E respondendo a pergunta da Jaque, mais especificamente sobre o trabalho docente, eu acredito, de novo enfatizando, que é essencial o professor de qualquer área, né, inclusive no ensino médio, ter uma ética profissional bem estabelecida, conhecimentos científicos e pedagógicos bem claros, pois na prática docente temos muitas demandas, né? No ensino médio, por exemplo, Jaque, é a formação para o Enem, é a formação para o mundo do trabalho, é a preparação para as provas avaliativas em larga escala, como PAEBs. A gente tem que dar conta de tudo isso, tá? São Entre outras demandas. diversos contextos que perpassam o ensino médio e a escola, e principalmente mesmo o ensino médio, porque ele está saindo da educação básica, a última etapa da educação básica, e aí também tem aquela dicotomia, eu vou fazer um curso técnico, eu vou direto para o trabalho, vou para o ensino superior, e ele também está se formando enquanto ser humano também, finalizando esse momento psicológico, que ele não é mais nem um adolescente, não é nem um adulto, né? Todas essas questões, ela perpassam essas juventudes e esses estudantes do ensino médio, né? Sim, então, quando a gente entra no ensino médio, são muitas demandas, muitas mesmo. E o professor de língua portuguesa, eu acredito que mais ainda, porque não é à toa que a carga horária de língua portuguesa no novo ensino médio ampliou. E a disciplina ela é obrigatória nos 3 anos do ensino médio. Então, assim, eu vejo, assim, eu sinto na prática um peso grande para essa disciplina. Então, eu vejo assim que a disciplina língua portuguesa ela tem um prestígio na formação escolar dos estudantes. E então o professor de língua portuguesa tem uma responsabilidade muito grande de dar conta de várias demandas e sem perder, né, o seu compromisso, a sua a responsabilidade que ele tem, né, diante da formação humana.
né? Porque como o currículo muitas vezes é pragmático e são tantas demandas, PAEBs, mercado de trabalho, acaba muitas vezes a gente tendo que fazer escolhas, né? E você precisa fazer escolhas em todo momento, né? Acaba que uma disciplina, uma matéria, um conteúdo é melhor trabalhado que outro, né? Isso acontece para você dar conta de tudo. Então, mais uma vez, né, a ética profissional, a responsabilidade profissional, e isso é muito importante, né? E por isso enfatizo que as concepções científicas, teóricas, precisam estar bem claras na mente do professor, pois isso reflete nas ações pedagógicas dele de algum modo. Então, um professor que entende, né, a educação escolar comprometida com a formação humana, que é o que a Jaque tanto né, enfatiza nas suas aulas, isso faz com que a gente, na sala de aula, é, esteja comprometido com a formação humana, né? Então, a nossa aula de português não vai se resumir apenas a como responder a questão do vestibular, né? Como tirar 1000 na redação. É claro que vão ter aulas desse tipo, porque a gente precisa preparar o aluno para sobreviver no mundo, né? Ele vai fazer Enem, ele vai fazer vestibular, ele vai entrar no mercado, ele vai competir, né? Mas a nossa aula não se resume a isso, né? E, e quando o professor entende isso, as aulas de língua portuguesa ultrapassa o ensino do falar certo, do falar errado, de receitinha, sabe? De passo a passos. Porque o professor tende a desenvolver atividades numa perspectiva mais coerente com a formação para a vida, sabe? Para além dessas questões que são importantes, como eu já disse, mas não podemos resumir, né, o ensino de língua portuguesa nisso. Tá? E aí, Até porque a vida não é só o Enem ou o vestibular, né? A vida, ela é... E nós estamos vivendo isso na pandemia muito nítido, né? A vida, ela é sim, muito mais do que estudar para o Enem. Não, é estudar para o Enem também, passar, entrar na universidade, concluir a graduação, enfim, aquilo que se almeja, né, alcançar. Mas a vida, ela é muito mais do que isso. E a escola, ela tem esse papel social fundamental, que é de preparar realmente o aluno para a vida, né, para o mundo, que ele é muito mais e muito além do que realmente Enems, PAEBs, provas e tudo mais, né? isso aí. Então, eu penso isso, né? Que são muitas demandas no ensino médio. A tendência é o professor acabar, por causa do tempo escolar, né? Já que o tempo escolar é limitado e acaba que o professor pode acabar se limitando a responder essas demandas. E daí o nosso compromisso com a formação humana está bem claro na nossa mente para que a gente possa visar a formação do cidadão crítico, né, sobre a sua realidade, né, e não só a formação do falar certo, escrever certo, reprimindo as muitas outras variações linguísticas, né, que existem na nossa sociedade e limitando a formação do aluno, né? E é isso, basicamente. E aí, aproveitando esse contexto que você coloca, dessas várias demandas que a escola ela possui, e principalmente a escola no sentido do ensino médio, você adentrou no mundo, na realidade da escola há pouco tempo, né, no último concurso agora da SEDU, para você nessa formação, nesse início, né, do seu exercício docente enquanto professora de português. Qual foi a sua, né, as suas principais considerações, perspectivas com relação às dificuldades que você teve nesse início do seu exercício docente enquanto professora de português? Eu vou citar duas, tá? A primeira, que eu já até sinalizei, lidar com tantas demandas sem perder o foco, a minha perspectiva teórica e científica sobre o ensino de língua portuguesa no ensino médio. Foi difícil, tá? Porque, como eu mencionei anteriormente, as demandas são inúmeras, né? Desde preparar para uma prova em larga escala, como o PAEBs, tem o Enem à vista, o mercado de trabalho, inclusive tem o currículo, que ainda é bem tradicional,
né, e privilegia o ensino da gramática normativa. Então, uma das dificuldades no início da carreira, e até hoje, para falar a verdade, é atender a essas demandas que são importantes, mas sempre visando a formação ampla dos alunos, tá? Criar atividades, né, criar metodologias que privilegiam a leitura crítica de diversos textos, de linguagem verbal, não verbal, áudios visuais, né? Análise linguística, não simplesmente palavras soltas, né, frases soltas, mas a partir de um texto, dos gêneros textuais, que permita reflexão sobre a sociedade, né? Então, para mim, é bem desafiador, porque exige um esforço grande do professor para fazer isso, né? E o tempo escolar, como eu já mencionei, limita um pouco essas atividades, né? Então, a forma como o tempo é dividido na escola nos força, como eu já mencionei também, a fazer muitas escolhas, né? Acho que o professor vive fazendo escolha todo dia, né? Então, que conteúdo trabalhar, que didática trabalhar, qual sequência didática fazer, como instruir os alunos de forma que ele consiga, sim, passar o Enem, mas e aquele aluno que não quer fazer Enem? Né? E se o aluno não conseguir nada no Enem, acabou o que você ensinou, ele vai jogar no lixo porque não serve para nada? Não é bem assim, né? A gente sabe que o nosso conteúdo não se resume a isso. Então, essa seria uma dificuldade, que a todo momento eu tenho que ficar me reavaliando e fazendo atividades que atinja esse objetivo que eu acredito que é importante. E o segundo foi lidar com adolescentes, né? Que não é fácil, né? De primeira, assim, acho que são poucas pessoas que falam, eu amei dar aula para adolescentes, né? Que legal! Eu acho que de primeira a gente está começando a carreira estranha, né? Porque a adolescente é uma fase bem crítica, né? De revoltas, de autoconhecimento, de amadurecimento. Então, vai ter, sim, aqueles momentos de maturidade por parte deles, né? E nós estamos ali, né, enquanto professor, exatamente para ajudar eles nessa formação, né? O professor ele não passa só conhecimento, né, Jaque? A nossa forma de falar, a nossa forma de resolver alguns problemas que surgem na sala de aula, a forma como a gente organiza uma aula, conversa com eles sobre algum tema, isso impacta, né, eles. Então, a nossa aula ultrapassa o conteúdo escolar, né? Então, eu acredito que uma das dificuldades foi saber lidar com adolescente, entender que eu já fui adolescente, né? É lembrar desse momento, né, que nós todos Sim, passamos por ele, e e isso parece que em aí. alguns determinados momentos nós Né? esquecemos. E não é só o aluno que sai transformado das aulas, né, Jaque, nesse sentido. O professor também, ele aprende, ele se transforma durante a aula. Então, é isso. Foi bem desafiador, mas é bem gostoso também quando você percebe que o aluno, do início do ano para o final, deu uma amadurecida e você foi parte disso, sabe? É bem legal, dá uma satisfação, né, pra gente. Essa, essa parte, né, de rever, reconhecer e perceber a evolução do aluno do início ao final, para mim também é algo assim, nossa, não tem, né, nada que pague isso. E não só falando de dificuldades, mas também falando de limites, quais foram os limites que você consegue perceber, você teve, né, no desenvolvimento das atividades de língua portuguesa no ensino médio, e aí sempre focando na questão da escola pública, que é a nossa realidade, né? E esse contexto dentro da pandemia hoje, né, a partir do ensino remoto, como que você consegue ver esses limites com o ensino remoto? Há muita diferença do presencial para o ensino remoto, né, esses limites das atividades não presenciais. Ah, são muitas diferenças, né? Muitas mesmo. Então, assim, falando dos limites para realizar o trabalho como professor de língua portuguesa, eu vou apontar a questão da infraestrutura, né? Que a maioria das escolas públicas no Brasil não tem uma infraestrutura tão boa, né?
E então, assim, como a gente trabalha textos, né, a biblioteca é um lugar que seria ideal, e muitas escolas não têm biblioteca, né? Então, isso atrapalha, né? Isso reflete muitas vezes nas práticas dos professores de língua portuguesa, né? Principalmente nas aulas de leitura, de literatura. Então, como trabalhar, por exemplo, literatura se o aluno não tem acesso às obras literárias, né? Às vezes tem um livro, mas a turma tem 30 alunos ou mais, então um exemplar apenas vai limitar bastante o trabalho do professor ali, né? Prejudica as experiências dos alunos. E no que se refere ao ensino remoto, nós teríamos que fazer um outro encontro para falar só sobre o ensino remoto, tá? Né? Porque são muitas É questões, verdade. né? Eu até comentei com você, depois você pode colocar para os alunos o canal do grupo Lageps, da UFES, que eles já, desde o início do mês passado, agosto, eles têm postado várias lives só sobre ensino remoto. E eles têm feito críticas importantes para o debate na atualidade, tá? Mas acredito que o maior problema, assim, que o ensino remoto evidencia é a desigualdade social e econômica que é gigantesca no Brasil, né? Então, tem alunos que não têm acesso à internet, que estudam com celular bem precário, né? Ou não tem celular, não tem internet, tem que pegar emprestado com o vizinho, né? Ou tem que esperar o pai chegar do serviço para usar. E aquelas famílias que têm mais de um filho, né? E um celular só, como é que faz? Então, assim, são muitas questões, tá? Em jogo. E no ensino médio também eu tenho visto a realidade do trabalho, tá, Jaque? Então, no meu caso, que dou aula para a turma da noite, até tá tarde também, os alunos do vespertino, tem adolescente trabalhando na pandemia. Por quê? O pai, a mãe ficou desempregado ou teve a renda baixa, então eles estão tendo que sim trabalhar de modo informal para contribuir com a renda da família. E isso, é claro, vai trazer impactos para a aprendizagem dele. Então, assim, eu vejo que o professor, neste momento, só tem que ser sensível a tudo isso, né? No estado do Espírito Santo, a SEDU, a gente tem um programa escolar, né? E veio assim, com tudo, os professores tiveram que fazer a parte. Qual é a parte dos professores? Montar atividade virtual e cobrar os alunos para fazer. Essa é a nossa parte. Ah, mas eu não quero, como é que fala? Fazer um protesto. Enfim, cada um pensa de um jeito, mas é a nossa demanda enquanto professor, né? A gente recebe salário e nós somos cobrados a isso. Então, por mais que a gente entende que tem alunos que não são incluídos nesse sistema, os professores precisam, né, estar fazendo atividades, postando. E eu acho isso importante, sabe, Jaque? Porque o aluno, ele realmente precisa do professor neste momento de pandemia. A gente vê aí que tem pesquisadores, né, falando que o aluno está sofrendo longe do professor, longe dos seus amigos. Então, assim, ver a nossa carinha, ver um É vídeo. porque a rotina dele foi quebrada, né? Não só dele, a nossa também, né? Nós todos tivemos a Isso. rotina quebrada, assim, impactada de forma que não esperávamos, né? Sim, e quando eu falo que o professor tem que ser sensível, eu falo assim, mais do que mandar mensagem cobrando o aluno, vai lá, tem atividade para fazer, mandar uma mensagem de incentivo, né, Jaque, de acolhimento. Tantos alunos estão desistindo de estudar neste momento, eu sei que eles têm os motivos, mas eu acho que a escola realmente precisa estar ali com o aluno, né, com a família, dando aquela atenção, dando aquele acolhimento, com muita sabedoria e muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe que a questão da nota, por exemplo, da falta, da reprovação, esses temas são muito complexos neste momento, porque tantos alunos, né, que não conseguiram acessar, e aí a gente precisa estar sempre tendo muita sensibilidade nesses assuntos. Mas para esse assunto de remoto, já que eu indico lá o canal do Lagebs, tá? Porque o debate que eles estão fazendo lá é com o secretário de educação, tem psicólogo, tem professores renomados lá que tá fazendo um debate bem show de bola, tá? Eu, enquanto professorinha da SEDU, eu faço sim o acolhimento aos meus alunos nesse momento de remoto, eu acho importante, tá? Consigo atingir todo mundo? Não, claro que não. Tem turma que só participa cinco, mas aqueles cinco,
eles precisam, sabe, de ver o meu rostinho, de ouvir minha voz. E os outros, de certa forma, eu tento cativar, tento acolher sem prejudicar eles, né? Eu acho que tem que ser sensível nesse sentido. A gente não pode prejudicar o aluno que não pode participar pela questão que não é culpa dele. A desigualdade social é uma questão, é um problema social. A gente não vai conseguir resolver de modo imediato, né? O que você acha, Jaque? Dá sua opinião. Hoje eu estou aqui na função de mediadora. Não, é brincadeira. Mas esses questionamentos, ele é fundamental, né, para refletirmos, e a pandemia ela vem trazer, pelo menos do meu ponto de vista, vem aflorar as desigualdades, tanto econômica quanto social, e tantas outras desigualdades que nós temos aqui no país, né? São realidades bem diferentes, e aí acredito que dentro da pandemia, né, essas realidades, elas se afloraram muito, estão mais nitidamente, mais nítidas, né, com pessoas que têm todo o conforto, todo o suporte para poder conseguir dar conta das demandas de estudo, enquanto outros realmente não têm sequer um celular para poder acessar os conteúdos do ensino remoto, né? Então, a gente, em determinados momentos, nos esquecemos dessas realidades, ou elas se tornam mais invisíveis, vamos colocar assim, ficam invisibilizadas, e nesse momento elas estão mais visíveis e afloradas, né? E e aí, como a gente não fala não só de limites e de desafios, mas falamos também de possibilidades, né? E aí eu tenho assim, o maior prazer de falar que eu acompanho o trabalho, né, da Tati. Ela tem diversos canais, redes e meios de comunicação que eu vou deixar aqui disponibilizado, né? Quais as possibilidades que você percebe, que você tem, visualiza, vislumbra, né, no trabalho docente no ensino médio? Então, eu acredito assim que a profissão docente, ela tem como característica essencial exatamente a autonomia, né? Então, por mais que a gente tenha os currículos, por mais que nós tenhamos é, as normas, né, para fazer, a gente também tem a nossa autonomia lá na sala de aula. E a questão da autonomia, ela está inerente à profissão. O professor de língua portuguesa no ensino médio são várias possibilidades, né? A forma como ministra, a metodologia de ensino, basta criatividade, já. E quando você fala possibilidades, eu imagino assim tantas coisas, basta criatividade, disposição do professor, né? A gente pode trabalhar teatro, dança, música, saraus, produção de memes, blogs, vídeos, nossa, são várias, né? História em quadrinhos, História em animação. quadrinhos, isso. Na pandemia, realmente limita um pouco, né? Mas a criatividade não falta para alguns professores. Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho, já que coloquei o canal no YouTube, que eu posto os meus vídeos. Porque, como eu falei, tem um programa escolar que já tem os vídeos. No início, o Estado comprou para passar os vídeos. Mas eu percebi que os vídeos alguns eram longos, ou não tinha uma linguagem muito de acordo com o que eu achava com meus alunos. Então, eu mesmo comecei a produzir meus vídeos. E aquela questão também da empatia, Jaque. O aluno gosta de ver o professor dele ali, né? O rostinho do professor. Isso, às vezes, ele não está entendendo nada que você está falando, mas só de ver o seu rostinho neste momento da pandemia, eu tenho para mim que ajuda, sabe? Depois que ele faz atividade, você manda aquela mensagem fofa, parabéns, continue assim. Isso ajuda, isso incentiva. E mesmo se ele não manda atividade, você escreve para ele, ó, oh, senti sua falta, né? Então, esse momento de pandemia, essas questões de empatia são, eu acredito que é importante. Então, uma das questões que eu criei o canal, eu criei, na verdade, em setembro do ano passado, para reforço escolar, né? Para reforço e revisão.
Mas esse ano, por causa da pandemia, eu tenho postado com mais frequência, né? E é mais nesse sentido, tá? De poder ter uma ligação mais direta com os meus alunos. Acaba que entra pessoas que nem é meus alunos no canal também, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, fiquem à vontade. Neste canal, Jaque, é importante enfatizar que tem conteúdo, sim, do ensino médio, da educação básica, mas também tem conteúdos do cursinho preparatório para concurso. Por que eu estou falando isso? Porque é outra realidade, né, Jaque? É outra dinâmica. Lá no cursinho preparatório, não é uma formação para a vida, tá? No cursinho preparatório é uma formação específica para uma banca, né? Então, os professores estão ali, os professores, os alunos estão ali para passar num concurso de uma banca X. Então, eles querem Tem fazer uma questões da. finalidade É, específica, né? sim, não, estou falando isso porque vai entrar lá no meu canal. Aí, ensino pragmático. Sim, o concurso pré-concurso é pragmático, sim. Mas quando a gente está numa realidade de ensino médio, aí a nossa visão precisa mudar. E é um desafio, sim, fazer uma educação mais ampla, né, que visa não só a formação pragmática, a formação mais humana. É um desafio, sim. Às vezes não encontra pronto na internet. Muitas vezes a gente tem que elaborar, né? E às vezes não dá certo numa turma, dá certo em outra, né? E depois a gente vai para a faculdade e ouve a professora falando, e ela desconstrói tudo que você fez, e você fala, poxa, não era para ter feito assim. E é assim mesmo, porque a gente aprende, né? Enquanto professor, a gente está sempre em evolução. E professor, quando ele para de aprender, não só professor, né? Nós, enquanto seres humanos mesmo. É quando paramos de aprender, é porque realmente já vamos dessa para melhor, como podemos colocar, né? E então, diante desse seu histórico, dessa sua vivência, dessa sua experiência, quais as dicas, né? E aí é o que os alunos, né, sempre ficam, ai meu Deus, estou terminando, e principalmente a minha turma, essa turma tá finalizando agora, eles estão no último período de letras, quais os caminhos, né, quais as dicas, quais as pérolas que eles podem colher no caminho nesse percurso de professores de língua portuguesa. Já que eu também estou querendo, faço parte desse grupo. Quais as dicas? Quem podem nos dar? Não sou eu. Então, assim, na verdade, não é uma dica, né? Mas um comentário, né? Porque eu também estou neste caminho, né? De aprendizagem, como eu falei. É um comentário, né? É desafiador, sim, ser professor no Brasil, né? De modo geral. E professor de língua portuguesa no ensino médio, eu tenho para mim que é um desafio a mais, porque é uma disciplina de muito peso na sociedade, de muito prestígio, né? E principalmente no contexto escolar. No ensino médio, né, como eu já falei, 3 anos eles são obrigados a estudar língua portuguesa. As outras disciplinas, se vocês forem olhar, tem a questão dos itinerários, né, formativa, mas entre aspas, escolhas do sistema escolar, né, Jaque? Mas o ensino de língua portuguesa é obrigatório, então você vê daí o prestígio que é, o peso que é, e isso traz sim para o professor, tá? Na sua prática. E também a questão de lidar com o adolescente é uma fase bem peculiar, né? E isso precisa ser levado em questão também, né? Bem desafiador. E também a questão da função do ensino médio, que a gente precisa ter bem claro, que a Jaque já sinalizou aqui. É a formação para a cidadania? Sim, mas também é para o mundo do trabalho, mas também é para o vestibular. Então, são vários desafios juntos e misturados que não devem nos desanimar, sabe, Jaque? E sim nos motivar ainda mais a persistir na educação, né? Como a gente já sinalizou, é muito gratificante contribuir com a formação dos alunos, ver eles realizando sonhos, de a gente ver a maturidade deles, é muito legal. No final do ano passado, eu vou compartilhar aqui uma experiência. Uma menina mandou uma mensagem para mim, falando, né?
que era o último dia letivo, bom Natal, bom Ano Novo, e aí ela escreveu, professora, todo dia que você entrava na sala de aula, eu ficava na expectativa em aprender algo novo. Né? E ela falou na mensagem dela que as minhas aulas de português ajudou ela a valorizar a vida, né? E assim, quando ela falou isso, eu fiquei muito feliz, porque eu senti que realmente a minha aula ali não foi só para aprender gramática, também, eles aprenderam gramática, mas Que fez a os diferença. textos que eu levei, as discussões que eu fiz, ajudou eles a refletirem a vida, sabe? Então, assim, nem todo mundo deve ter tido esse aproveitamento, né? Porque a gente sabe que alunos são seres humanos e cada um é diferente. Mas se uma, sabe, percebeu isso, me sinalizou, tem outros que devem ter também tido essa mesma impressão e não sinalizou, já é um avanço, né? Já é um avanço. E para finalizar, eu acredito que muitos graduandos, até professores formados, né, falam que teoria é uma coisa e prática é outra, né? Nada a ver, essa professora está falando isso, quero ver ela na sala de aula. A gente tem o hábito de fazer isso, né? Mas eu não vejo assim, não, tá? Eu vejo que a minha prática só é do jeito que é, porque eu tenho uma teoria bem consolidada. E eu entendo que aprender a língua portuguesa, ela ultrapassa a ideia de dominar as estruturas gramaticais, sintaxe, classificar palavrinhas, né, fazer análise de frases isoladas. Eu entendo que é fazer o aluno ser capaz, tá, de usar a linguagem nas suas múltiplas funcionalidades, tá, em contextos diversos. Então, é sim, apresentar um trabalho oral, é se posicionar na internet, sim, se ele quiser, mas de forma coerente, com embasamento, né? É não divulgar fake news, é saber ter um posicionamento crítico nas reuniões familiares, porque não, né, Jaque? É poder atuar em todas as áreas da sociedade de modo crítico, né? Saber refletir sobre a vida e sobre a língua, né, que é o nosso instrumento base. Inclusive discutir os preconceitos linguísticos, entre outros preconceitos que há na nossa sociedade, tá? É isso que eu entendo, que eu aprendi na graduação e que eu tento colocar em prática na minha sala de aula. É fácil? Às vezes não é não, tá? Como eu falei, as demandas, às vezes é mais fácil pegar uma aula da internet. É sim, gente, não vou falar que não é não. Aquela correria do dia a dia, pega uma aula da internet, um plano de ensino pronto, mas a gente precisa, eu entendo assim, tá? Ter ética profissional, tá? Nós estamos formando vidas, são alunos ali, estudantes, A e o que você faz responsabilidade social, é, né, com esses alunos. sim, e o que você faz traz impacto para a vida de pessoas. Então, é importante, sim, separar um momento, fazer uma sequência didática que vai ultrapassar essas questões pragmáticas que existem, que a gente vê muito na sala de aula. Né? Para resumir minha fala, só porque eu sou professora, a gente sempre gosta de resumir, né, no final. Eu quis mostrar no início da fala que quando a gente é aluno, pelo menos eu fui assim, tá? Eu recebi um ensino bem tradicional. E hoje, enquanto professora, eu vejo esse ensino lá. Eu vejo no livro didático o ensino orientando o ensino tradicional. Na correria do dia a dia, a gente acaba dando um ensino tradicional para os nossos alunos, né? Então, a graduação, ela é importante e a formação continuada também, porque ela nos ajuda a estar revendo as nossas práticas, a criticar nossas práticas, aquela autocrítica, né, já que todo professor precisa fazer e colocar em prática essa ética profissional, esse compromisso com a formação humana dos educandos. Não é fácil, mas é necessário, tá? Até porque, quando acontece algum problema na sala de aula, Jaque, é mais fácil a gente lembrar como a nossa tia do colégio fazia do que como a nossa tia da graduação ensinou, né? Então, por isso que eu falo que o ensino tradicional ainda persiste na escola. Né? Colocar aquilo que a gente aprende na graduação é difícil, é desafiador, mas é importante.
Então, essa historinha de teoria é uma coisa, prática é outra, eu não entendo assim, não. Eu entendo que você faz a sua prática porque você tem uma teoria bem consolidada. Se você não tem essa teoria bem consolidada, tende a sua prática também estar assim, sem norte, né? É que a teoria ela vai trazer esse direcionamento para a nossa prática, né? Ela vai fundamentar tanto no que nós acreditamos, entendemos enquanto educação, enquanto professores, e que vai nortear aí a nossa prática. Ela vai perpassar a nossa prática docente, a nossa prática enquanto educadores, profissionais realmente da educação. E só tenho realmente a agradecer esse momento prazeroso. Obrigada realmente por atender o nosso convite e aqui colocando mais uma vez a Tati não é uma profissional, colega, ela é uma amiga realmente que a vida nos deu e assim, agradeço imensamente por atender este convite e trazer a sua perspectiva, os seus apontamentos, a sua vivência enquanto professora de educação, enquanto professora de ensino médio, aqui para a turma de letras do IFES. Obrigada de coração, Tati, e assim, saudades enormes, muita saudade de você. Obrigada, realmente. Eu que agradeço, Jaque, para mim também você é uma amiga muito especial. E depois eu gostaria que os alunos comentassem o que eles acharam dessa discussão. Pode discordar, não tem problema, né, Jaque? Gentilmente, Sim, claro, com sim. educação, é sempre bom. Nosso papel enquanto professores é esse, trazer os apontamentos e aí o aluno, ele fazer a sua consideração, internalizar e discordar ou não. Acredito que o nosso papel enquanto professores é realmente esse. Sim, a minha ideia foi vir aqui mais para compartilhar minhas experiências, minhas perspectivas de educação, né? Mas espero ter ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre os desafios de ensinar a língua portuguesa no ensino médio. E é isso. Depois, já que se você quiser me mostrar os depoimentos dos alunos, eu vou querer ler, tá? Eu vou ler cada um. Vai ser muito prazeroso esse diálogo. Mais uma vez, obrigada, Tati. Sim, obrigada por estar aqui. Obrigada. Tchau.